Bom, vamos lá, começando aqui o nosso Quinta Pauta, e o Quinta Pauta de hoje trazendo um assunto que fica uma pergunta antes de começarmos a notícia, né? E se fosse comigo ou com você? Se entrássemos, contra o ministro, ou se fosse ao contrário, o que será que daria? Vamos entender a história. Procuradoria-Geral da República, a PGR, decidiu arquivar o pedido de abertura de ação civil pública contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, após declarações em que ele mencionou a homossexualidade como possível acusação injuriosa contra o ex-governador de Minas e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Partido Novo. O órgão entendeu que não houve dano coletivo efetivo e considerou a retratação pública do ministro ao avaliar o caso, segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo. O pedido havia sido apresentado pelo advogado e professor Enio Viterbo, que questionou as declarações de Gilmar Mendes feitas em entrevista ao portal Metrópolis. Ao analisar o caso, o procurador da República, Ubiratã Caseta, concluiu que não há elementos suficientes para caracterizar violação relevante a direitos coletivos ou necessidade de atuação institucional. Bom, esse assunto, vamos trazer aqui os nossos convidados, nosso querido Marcelo Rocha, o professor Marcelo, também temos aqui o Márcio Antunes, para falarmos sobre essa questão aqui. Ô Marcelinho, vamos começar por você. Nós tivemos até um caso aí daquela questão da Cássia Kiss, num banheiro público, né? Que agora está maior bafafá, até a Erika Hilton entrou no meio do negócio, porque a mulher, a Cássia Kiss, estava no banheiro, entrou um trans, e ela falou que não era lugar para ele ali, o lugar dele era no banheiro dos homens, enfim. Aí começou o maior bafafá e está repercutindo, né? Muita gente sendo contra a trans, muita gente sendo favorável, enfim, deu aquela divisão. E agora tem uma representação contra a Cássia Kiss. Nesse caso, o Gilmar Mendes chamou o Zema de homossexual. E aqui não tem nenhuma conotação. Como é que é isso, Marcelo? Como é que é isso, né? Ainda bem que tem na mesa aqui o doutor Márcio, está entrando o doutor Márcio também para ajudar, né? É uma boa pergunta, né? Eu até tenho uma dúvida também, porque eu já vi alguns meios de imprensa dizer que esse tipo de crime não adianta nem pedir desculpa, né? Porque uma vez dito, o crime está consolidado. E aí não dá para você voltar atrás. É tipo a flecha atirada, a palavra dita, coisa assim, né? Mas, para o ministro, né, também não sei se é verdade o que disseram na imprensa, tá? Então, por isso que eu tenho essa dúvida. Se depois o doutor Márcio puder sanar, se tiver, né, essa expertise. Mas, assim, para o ministro pode tudo, né? Ele não chamou o Zema de homossexual. Ele colocou o homossexualismo como se fosse algo discriminatório, algo criminoso, alguma coisa assim, né? Ele falou, imagina o Zema, né, como homossexual, né? Alguma coisa assim, né? Então, realmente, ele foi muito forte na fala dele, né? E que se fosse uma outra pessoa dizendo, você não tem a menor sombra de dúvida, estaria estampado em todas as manchetes de jornais aí, pelo Brasil e talvez até pelo mundo, hein? Por se tratar de uma pessoa da Suprema Corte Nacional, né? Então, é muito estranho o que acontece no Brasil, mas não estranha o resultado que se deu ali pelo posicionamento do PGR, né? Então, para o PGR, que não viu crime, né, nas ações lá do Porcaro, não, da Sicário, né, que tentou, estava fazendo coisa que ia pegar os jornalistas, fazer tudo. Não, está tudo normal. Isso daí, não vi perigo, né? Não vi. Você não vê perigo nisso? Não vai ver numa fala do ministro, né? Então, é claro, né, que para ele essas coisas não teriam ligação nenhuma. Então, é o Brasil, Santiago. Para mim, é ato normal dentro de um Brasil desigual. Um Brasil que existe para um e não existe para outros. Vamos trazer aqui o doutor Taguchi, está conosco. Seja bem-vindo, doutor Taguchi, né? Sempre bom tê-lo aqui. Temos o Marcos Taguchi, o Márcio Antunes, dois advogados, o Marcelo Rocha, professor. Ô, Taguchi, nós estamos falando justamente dessa questão aqui no Quinta Pauta, da PGR, que arquivou aquela ação onde o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, o ex-governador de Minas Gerais,
entrou contra o Gilmar Mendes, porque ele se sentiu ofendido com o que o Gilmar Mendes falou, né? Ah, aquele jeito dele falar lá, jeito que faz lembrar o homossexualismo, né? Falou assim, quer dizer, segundo a PGR, não tem nada, não foi nada disso, não feriu ninguém. Agora, é aquele negócio que o Marcelo estava falando, se fosse direcionado, na minha opinião, foi, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos dar essa ressalva. Se não foi direcionado, é pior ainda, é até melhor que seja, né? Pelo menos é um processo só. Como é que você analisa essa questão toda? E, ao mesmo tempo, a gente estava fazendo um comparativo de várias ações, inclusive o próprio Nicolas, né? Dia desses foi punido por colocar uma peruca, né? E olha que ele tem lá justamente aquela blindagem parlamentar, né? Ou supostamente era para ter. Como é que o senhor avalia tudo isso aqui? Se não fosse o Gilmar Mendes, se fosse ao contrário, o Zema estaria encrencado agora ou não? Saudações, Santiago, saudações aos colegas aí de programa, a quem nos assiste, é um prazer mais uma vez participar. Então, vamos lá. Já faz tempo que a gente tem percebido no Brasil 2 pesos e 2 medidas. Já desde 2003, do primeiro mandato do atual presidente, ele tem, quando vai abrindo vaga, ele vem nomeando pessoas alinhadas com ele no seu modo de pensar, à esquerda, um alinhamento político, e acabou que, como já se disse por aí, o STF virou um puxadinho do PT. Isso, com o risco até de ser processado por falar isso, mas é a realidade. Sempre 2 pesos e 2 medidas. Quem não se lembra, na época da última eleição, que a Jovem Pan mandaram até um cara ficar lá rodeando durante o programa Pânico, eles não podiam falar que o Lula era amigo do Maduro, não podiam falar que ele era ex-presidiário, não podiam falar uma série de coisas. Então, sempre 2 pesos e 2 medidas. O Daniel Silveira, deputado federal, está preso até hoje por falar contra o STF. Então, já faz algum tempo que nós vivemos uma ditadura muito mais rígida do que na época que os militares comandavam o país. Porque quem não se lembra de que naquela época, eu era criança, mas eu lembro, tenho lembranças da época que a gente vivia tranquilamente, vivia normalmente, não havia qualquer tipo de restrição. Quem tinha problemas com eles era o pessoal que queria implantar o comunismo aqui. As outras pessoas viviam normalmente. Hoje, não. Hoje, como já foi mencionado, recentemente o cara colocou uma faixa escrito ladrão, não mencionou o nome de ninguém. E já meio que já vestiram a carapuça, já sabe para quem é, e foram lá intimidar o rapaz a tirar a faixa, sendo que não tinha o nome de ninguém. Então, se isso não é ditadura, eu não sei o que é. Então, em relação a essa questão do Zema, a gente tem percebido que houve uma queda absurda no nível das pessoas que compõem o Supremo Tribunal Federal. É uma corte que deveria ser composta por pessoas, além de conhecimento jurídico, deveriam ter uma postura condizente com o nível do local, do lugar. Mas o que se vê são um bate-boca igual de vizinho sobre coisas menores, envolvimento com política, vaidade. Quem não se lembra que o Alexandre de Moraes fez um ensaio vestindo uma capa preta, todo vaidoso, para uma revista? Ministro que vai dar palestra, que se envolve com política. Um juiz, ele não pode ter lado, ele tem que ser imparcial. O Barroso, quando o ministro falou, vencemos o bolsonarismo, opa, como assim? Então ele tinha lado? Então agora não é novidade que o entendimento seja de que esse cidadão também que entendeu que não teria havido qualquer tipo de problema na fala do Gilmar, é um cara nomeado pelo Lula também, está ali alinhado, é tudo uma panela só. Então, a gente fica achando que determinados cargos são compostos por pessoas com esclarecimento e uma conduta acima da média, mas não, eles são pessoas absolutamente comuns e muito mais limitadas intelectualmente do que a gente espera, do que a gente imagina. Certos comentários, certas
atitudes são totalmente inapropriadas para o cargo que é ocupado pela pessoa. Então, assim, o Brasil está indo só ladeira abaixo, eles lá só dão decisões políticas a favor dos seus. Esse escândalo do INSS, do roubo dos aposentados, já deu tudo em pizza, porque o Vorcaro lá, que está preso, grande parte do dinheiro foi tirado do INSS e, ao mesmo tempo, ele tinha um contrato de 129 milhões de reais como advogada, esposa de um dos ministros. Então, já virou um escárnio. O cidadão de bem não tem o que fazer. Qualquer pessoa que vá se insurgir vai preso, como o Daniel Silveira e outros, aquele pessoal que foi protestar no 8 de janeiro. Então, assim, não é novidade para ninguém esse entendimento. Parece que ele disse, então ele já se retratou, já se desculpou, então está tudo bem. Só que quando é do outro lado, se retratar não é suficiente. Então, não é novidade para ninguém. O Brasil está na mão desse pessoal e, infelizmente, muita gente não acompanha o que está acontecendo, só trabalha abaixo da cabeça e paga imposto para sustentá-los. E, infelizmente, eu não vislumbro num curto, médio prazo uma solução para esse problema. Bom, tá aí o nosso debate, né? A gente falando aqui sobre a PGR que arquivou aquela ação do Zema contra o Gilmar Mendes. A nossa enquete está rolando. Daqui a pouquinho, daqui a pouco mesmo a gente vai trazer a resposta aí, vamos saber o que o pessoal votou. Na sua opinião, o brasileiro tem a sua liberdade ameaçada? Sim ou não? Ô, doutor Márcio, nesse assunto que nós estamos trazendo aqui, dessa questão da PGR, esse assunto do nosso Quinta Pauta, eu tenho assim de cabeça pelo menos umas 4 perguntas aqui para poder fazer. Por que esse caso foi arquivado tão rápido? Houve proteção técnica da PGR para o Gilmar Mendes? Ele foi poupado ou ele agiu dentro da lei, no caso? E essa fala deveria ter consequências maiores? Pelo menos assim, de bate pronto, essas 4 perguntas vêm na cabeça. A principal é justamente a primeira, né? Por que foi arquivado tão rápido, doutor? Olha, aí eu vou só fazer um introito, né? Meu falecido pai dizia uma frase que eu levei muito tempo para entender, mas ela é muito esclarecedora, né? Que era: quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? O Gilmar Mendes, assim, no ímpeto da sua revolta e tal, falou demais e falou bobagem. E assim, divirjo um pouco do colega que falou agora. Eu não vejo a Suprema Corte, à exceção do Dias Toffoli, com incapacidade jurídica técnica. Acho que é uma Suprema Corte bem constituída do ponto de vista jurídico. Porém, nos últimos anos, com a politização exacerbada, os interesses econômicos, o excesso de judicialização de processos que não tem nada a ver com a Suprema Corte através pelos partidos, foi construindo um poder jamais visto no cenário jurídico. Enfim, mas falando objetivamente do Gilmar Mendes, a questão mais importante não é o fato dele ter falado da homofobia, do homossexualismo. Foi o fato dele ter equiparado o crime de roubo, furto, ou desvio, o que for, à homofobia, à homossexualidade. A homossexualidade não tem previsão, não é crime. Não existe desonra em ser homossexual, muito pelo contrário. E aí ele equiparou lá na sua fala, tentando atingir o Zema. Ele disse o seguinte: olha, imagina se eu fizer um boneco de um homossexual. Qual é o problema? A desonra em ser homossexual, e o pior, ele vem equipar isso à conduta criminosa. Colocou, isso é motivo, isso é um crime claro. E quem constituiu esse crime foi ele mesmo. Se você for lá em 2019, quando a Suprema Corte julgou a equiparação do crime de homofobia com o crime de racismo, ele pegou todos os artigos da conduta tipificada de racismo e trouxe para a homofobia. E lá diz isso. É um crime que produz seu efeito imediatamente.
A conduta se exauriu exatamente no momento que ela ocorreu. Então, não tem... por isso que a desculpa não deve ser aceita, ela não deveria produzir efeito. Essa é uma situação. Aí você me pergunta, mas a PGR agiu de forma errada? Se fosse aqui no juízo de primeiro grau, volto a dizer, não sou criminalista, quando o inquérito policial é concluído, esse inquérito é levado como notícia-crime para o Ministério Público. O Ministério Público, vamos equiparar aqui ao PGR. O Ministério Público é uma extensão, é a própria PGR, só que no nível de primeiro grau aqui. O Ministério Público, ele não tem capacidade de arquivar. Ele se manifesta pela inexistência ou existência de um crime e oferece a denúncia. Ou requer seu arquivamento. Ou ainda pode pedir para a delegacia, para o delegado, que traga novas provas, produza diligências de forma a demonstrar de uma forma mais clara se tem crime ou não. E aí sim isso é levado ao juiz. O juiz é que vai definir se ele aceita o arquivamento ou não. Agora, neste caso, quem foi o autor? O Gilmar Mendes, né? Na pessoa de um juiz. A PGR vai lá e pede o arquivamento. Ele vai pedir para não arquivar, porque houve o crime? Esta é a aberração que dói aos olhos jurídicos. Todo o poder está concentrado. Além do corporativismo, todo o poder está concentrado na mesma pessoa, seja ele Alexandre de Moraes, seja ele Gilmar Mendes, seja ele Dias Toffoli. Então, essa estrutura é que precisa ser revista. Ela é uma estrutura que funcionou muito ao longo dos anos, antes da extrema politização E o STJ está igualzinho, viu? O STJ está igualzinho, não é só a STF. Mas o excesso de demanda, tudo... Você é de um partido político, se você vê o interesse seu negado, você já se insurge e vai recorrer ao STF. Quantos partidos nós temos no Brasil? Quase 40. Todo mundo demandando o STF. O STF foi se arvorando com o poder ao longo dos anos, e todos os nossos representantes legais, o legislativo, federal, estadual, todo mundo recorrendo, e ficam ali prisioneiros, refém de um único poder. Isso não foi pensado lá em 88, quando foi constituída a nossa Constituição. Ela não foi. A construção política era outra. Só que ela foi sendo. Isso é produto de muitos anos de deterioração. Então, assim, eu não consigo condenar um ministro ou outro, porque o conjunto de variáveis que nos trouxe até aqui são muito grandes. Então, já falei demais, já, desculpa. Não, tranquilo, estamos aqui para debater mesmo, essa que é a verdade. O Marcelinho tem um compromisso que ele tinha pedido para mim antes, né, Marcelinho? Caso você queira, fica à vontade aí para fazer a sua despedida. Mas fica aqui também várias outras perguntas, né? Porque a gente fica pensando, será que nessa questão o STF está sendo questionado ou ele está sendo protegido, ô Marcelo? O STF se protege, né? Ali o STF, o PGR, ali eles se protegem. Eles são muito blindados ali, né? E eles usam o STF para blindar pessoas, né? Esse é o grande problema. Não é o STF o problema. O problema são as pessoas que estão no STF e as pessoas que estão na Procuradoria. Eles usam a instituição. A sensação que dá é essa, né? Eu vou aproveitar aqui e saudar o Dr. Marcos Taguchi, que chegou agora, né? E já vou aproveitar, saudar e me despedir também, que eu tenho um compromisso agora. Né? O Dr. Márcio também, um prazer, viu, doutor, participar aqui do programa contigo. O Santiagão, a nossa querida, amada, estimada audiência. Me perdoem, mas época de imposto de renda para contador não é fácil, né? Não é fácil. Então, os compromissos aqui já estão pré-agendados aí. Mas, numa próxima oportunidade, com certeza, estaremos aqui para mais uma conversa, um bate-papo bem empolgante e interessante com todo mundo, tá bom?
Beijão, Bacana, fiquem com Deus. Marcelinho. Até a próxima oportunidade. Obrigado. A gente já está praticamente seguindo também para o encerramento, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para o doutor Marcos Taguchi, que o Alexandre de Moraes falou que o STF ultimamente está sendo usado politicamente. Você concorda com isso, doutor? Ou você acha que os ministros que estão aparecendo na questão política? Eu vejo o Alexandre de Moraes, por uma série de razões que não caberia discorrer aqui, como uma pessoa das mais inapropriadas e poderia até dizer desprezíveis na atualidade. Porém, eu entendi o que ele quis dizer. Por quê? A despeito do resultado das eleições, na prática, o que a gente vê é que, se não a maior parte, mas pelo menos quase a metade ou a metade menos um da população, não concorda com o governo que aí está, não concorda com as atitudes e as decisões atuais do STF. E aí é natural que os políticos, para se autopromover e ganhar a simpatia da população, eles comecem a atacar o Supremo porque sabem que é a admiração certa, a concordância certa de quem está assistindo. Então, de certa maneira, é até estranho, me sinto até desconfortável de falar isso, mas, de certa maneira, o Alexandre de Moraes tem alguma razão nisso que ele coloca, porque muitos políticos, se aproveitando da onda do momento, da vibe do momento, se insurgem criticando com veemência o Supremo, porque realmente o Supremo tem feito só inadequações, só decisões absurdas nos últimos tempos, pelo menos nas questões mais relevantes, em que pese um ou outro acerto, até um relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes por dia, mas, em geral, temos visto várias aberrações. Então, é natural que os políticos que querem se autopromover e ganhar a simpatia da população comecem a criticar o Supremo com veemência. Então, nesse sentido, o Alexandre de Moraes não está errado nessa observação. Mas isso não faz com que ele passe a ser uma pessoa correta, com que as decisões, a maior parte delas equivocadas, na opinião minha e da maioria dos juristas, isso não tem essa observação sobre esse comportamento dos políticos, não tem um condão de tornar as decisões do Supremo corretas. Então, são coisas distintas. Mas a observação dele em si não está errada. Tá certo. Doutor Márcio Antunes, suas considerações finais aí, seu último comentário, obrigado pela presença. Fica à vontade aí de fazer algum comentário que ficou faltando. Não, primeiro queria agradecer o convite, Santiago, foi muito produtivo bater esse papo, prazer conhecê-lo, doutor Marcelo. E esses são temas palpitantes que a gente passa o dia inteiro falando sobre eles, né? Então, é que nem a história da pena, né? Se puxa uma pena, vem uma galinha, né? Tem material para discutir, e a velocidade dos acontecimentos, tudo que a gente está conversando aqui já deve ter mudado nos últimos minutos atrás. A hora que você entrar na internet, você já tem um monte de informação nova que a gente está desatualizado. Então, foi um prazer, estou à disposição quando precisar, quiser me convidar, participarei. E, assim, espero, às vezes, a minha sinceridade depois contra mim, né? E se eu exagerei em algum comentário, peço desculpas, escusas máximas. Fiquem com Deus, uma boa semana para todos. Não, mas o bacana do debate é isso, cada um trazer a sua opinião, não precisa se desculpar não, doutor. Doutor Marcos Taguchi, considerações finais, obrigado pela presença aí no nosso Quinta Pauta, fica à vontade. É um prazer participar, Santiago, é sempre muito gratificante poder falar um pouco, influenciar, não influenciar para um lado para o outro, mas influenciar no sentido de que as pessoas acompanhem o que está acontecendo e tirem suas próprias conclusões. Então, eu que agradeço o convite, prazer em conhecer o Dr. Márcio e estou à disposição, sempre que for possível, quero estar participando, e um abraço a todos e à nossa audiência. Bacana. Bom, vamos trazer só o resultado aqui da nossa enquete. Nós fizemos essa pergunta aqui durante todo o programa e agora a gente vai trazer justamente o resultado dela, né? A pergunta que a gente estava fazendo era essa aqui. Na sua opinião, o brasileiro tem sua liberdade ameaçada? Sim ou não? 87% falou que sim. Opa, mudou para 88% agora. 88% falou que sim,
12% disse que não. Então tá aí. Então os brasileiros, pelo menos o nosso programa, acham que estão sendo ameaçados, sim, na sua questão de constitucionalidade, né? A sua liberdade ameaçada. Bom, grande abraço ao doutor Márcio Antunes, também ao doutor Marcos Taguchi, a nossa audiência. Amanhã, 11h45 da manhã, estaremos de volta em mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.